Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 33 a 43 e depois dos versículos 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Amados e amadas de Deus, estamos na segunda semana da Quaresma. O nosso caminho quaresmal já vai se adiantando. E a palavra de Deus hoje coloca diante de nós essa parábola onde Jesus, de certa forma, narra a história da salvação. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda, depois arrendou a vinha e viajou para o estrangeiro. Amados e amadas de Deus, este proprietário é Deus. Quem é esta vinha? Esta vinha é Israel. A imagem da vinha em tantos momentos simboliza Israel. É uma imagem que relembra a história, a caminhada do povo de Deus. Esta vinha é Israel que Deus plantou, que Deus cuidou, que Deus preparou, que Deus colocou energias preparando bem esta vinha, preparando bem Israel. Israel é o seu povo eleito, Israel é o seu povo, é o povo que Deus escolheu, é o povo que Deus libertou, é o povo que Deus deu a terra, é o povo que Deus cuidou. Mas o que acontece? Acontece que quando o dono da vinha manda agora os seus empregados, seus emissários, para recolher os frutos, o que faz os arrendatários? Matam uns, espancam outros, e por fim ele envia o seu filho. O que fazem com o filho? Matam
o Filho. Amados e amadas de Deus, quem são esses emissários? Quem são esses empregados e esses emissários que o dono da vinha mandou? São os enviados do Antigo Testamento, os patriarcas, os juízes, os profetas, que foram os emissários de Deus no decorrer da história da salvação, principalmente os profetas. Pesava sobre Israel a acusa de ser assassina de profetas. Israel foi rejeitando os enviados de Deus. E o texto diz que por fim enviou o filho, dizendo: ao meu filho eles vão respeitar. E o que fazem os vinhateiros com o filho? Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da herança. E diz o texto: então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Amados e amadas de Deus, quem é o filho? O filho é Jesus. Jesus conta aqui a história do seu povo, o que fizeram com os enviados do Antigo Testamento e o que farão também consigo. O texto fala da morte de Jesus. Jogaram-no fora da vinha e o mataram. É a morte de Jesus, Jesus que morreu e morreu excomungado, morreu fora da vinha, morreu fora de Israel. Sua morte de cruz foi morte de excomunhão. Amados e amadas de Deus, o texto continua: e que fará o dono da vinha agora com esses arrendatários que não lhe deram fruto? Ele vai tirar a vinha, ele vai entregar a vinha a outros que produzam fruto no tempo certo. Quem são esses outros? São os pagãos. Mediante a recusa de Israel, a vinha, quer dizer o reino de Deus, foi entregue aos pagãos. Amados e amadas de Deus, é a história de Israel, é a história de Jesus, é a vinha agora que será entregue aos pagãos, que são esses outros vinhateiros que lhes entregarão o fruto no tempo certo. Amados e amadas de Deus, tanto que no final da parábola, esses fariseus e esses doutores da lei percebem que é deles que Jesus está falando. Diz o texto do Evangelho: sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. E qual é a atitude deles? Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois eles consideravam Jesus um profeta. Querem prender Jesus. Amados e amadas de Deus, a história da salvação. A recusa de Israel recusando os enviados de Deus, recusando o próprio Filho. Ontem eles, hoje nós que somos trabalhadores da vinha do Senhor, e que como trabalhadores da vinha do Senhor somos chamados também a dar frutos bons, a dar frutos verdadeiramente de conversão, frutos verdadeiramente bons de doação, frutos verdadeiramente que dignifiquem a vinha do Senhor. Que esse texto nos ajude cada um de nós, bispos, padres, leigos e leigas, a sermos todos bons trabalhadores da vinha do Senhor, trabalhadores que deem frutos e frutos bons. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.